Olá a todos, cá estamos nós em mais um episódio da rúbrica Empresas que Marcam. No fundo, a rúbrica que pretende encontrar boas práticas, boas pessoas, bons profissionais deste mundo lusófono. Estamos, como sabemos, no site Comunica RH, que pretende exatamente unir os povos lusófonos em torno dos temas da liderança, da gestão de pessoas. E hoje temos uma pessoa que marca exatamente isso, que significa lusofonia, em todos os sentidos, como vamos ver. Estamos a falar do bem conhecido Edney Vieira. O Edney está neste momento na belíssima cidade de Maputo, em Moçambique. Eu estou em Lisboa, como eu digo sempre, por enquanto, não é? Porque eu vou começar a trocar. E basicamente o Edney, só para termos uma ideia, ele é formado, a sua formação de base foi Direito. Já lhe vamos perguntar se ele queria ser algum dia advogado, porque nunca foi. Depois passou pela Economia, foi estudar Economia. Enfim, está-se mesmo a ver porque ele precisou, algures na sua carreira, dessas qualificações. Depois, mais tarde, foi fazer um mestrado também em Gestão e depois foi-se especializar verdadeiramente no tema em que nós vamos falar mais hoje, foi em liderança. Portanto, Edney, tu andavas à procura de uma carreira ou és um bocadinho como eu, que a carreira obrigou-te a ir à procura das qualificações para seres melhor profissional nesse caso? Olá, Edney, antes de mais nada, bem-vindo ao Empresas que Marcam. Obrigado, meu amigo Pedro. Devo começar dizendo que o Pedro está na não menos bela Lisboa, né? Fantástico. Que também é um lugar muito aprazível de se estar enfim, morei lá por 4 anos, então foi um período muito rico para mim. Bom, Pedro, na verdade, eu acho que assim, carreira, hoje muito se diz que você é o dono da sua carreira, né? Isso é uma vertente muito atual, né? Acho que as pessoas hoje estão escolhendo muito aquilo que querem fazer, porque a dinâmica das empresas e o mundo nos leva para isso, principalmente por essa geração millennials que vem com essa força toda. Mas, de fato, eu até operei como advogado por um tempo, minha Então, carreira, eu tive praticamente aí 10 anos militando como advogado, e depois eu me vi numa encruzilhada porque naquela altura, no início dos anos 2000, as empresas elas não tinham os advogados quase como business partners, né? Eles tinham uma feição muito parecida com os RH naquela época. Era um órgão de staff, um órgão de suporte e que não participava muito da vida cotidiana das decisões, né? E aquilo me incomodava um pouco. E eu chegava a brincar com o meu então chefe, dizendo: olha, se vocês querem que eu fique aqui sentado na minha sala, batendo carimbo em canto de contrato, que é, né, ali no cantinho, eu falo, olha, se eu fizer o carimbo e assinar com a mão esquerda, ninguém vai saber que sou eu. A pessoa vai olhar, tá com o carimbo do jurídico, tá valendo e segue em frente. Então, eu via que eu não tinha um valor agregado para o negócio que eu queria, que me incomodava. Então, eu comecei a buscar novos horizontes, comecei a buscar novas oportunidades, e aí, de fato, eu posso dizer que a carreira foi escolhendo aquilo que eu deveria fazer. Isso. Porque eu fui jogado na arena, né, praticamente, porque eu comecei ali com 36 anos sendo CEO de uma empresa, realmente foi um desafio importante. Era isso que eu ia dizer. Pronto, no fundo, foste buscando as qualificações necessárias para aquilo que foste fazendo ao longo da vida e tu começaste, de facto, muito cedo logo como CEO de uma companhia. Aliás, só para concluirmos rapidamente, e depois tu vais agarrar um pouco isto, como CEO de uma companhia, foste mais tarde C-Level, enfim, basicamente CEO, mas também com outras funções ainda de C-Level, tiveste inclusive responsabilidades de RH, e queremos tocar um pouquinho isso, e isto em diferentes contextos de diferentes países. Tu trabalhaste, enfim, como se eu não tinha dito, mas já todos notámos, e já falaste do Brasil, portanto és um brasileiro que, entretanto, está a trabalhar em Moçambique, mas, entretanto, já trabalhou na Turquia, já trabalhou na África do Sul, começou a trabalhar no Brasil. Portanto, verdadeiramente, és um profissional de alto nível, não é? De topo da organização, em contextos culturais completamente diferentes. Hoje, por exemplo, és CCO enfim, e Marketing Officer de uma empresa de logística, mas há meses atrás eras CEO dos cimentos
de Moçambique. Enfim, eu diria que tu és um líder todo-terreno. Isto é uma provocação mesmo, todo-terreno, porque ter que lidar o tal desafio que estavas a falar, que é gerir, de repente, passar a ser CEO, não é? E depois fazer toda uma carreira em diferentes contextos, países, culturas, não foi fácil. Fala-nos um pouco disso. Pois, de fato, os desafios também são sempre os que movem a gente, né? Eu acredito muito que sem desafios a gente fica muito na zona de conforto. Em algum momento você acha uma zona de conforto. O ser humano tem essa necessidade, né? Nós vivemos em busca de zonas de conforto. Encaixar em algum lado. Pois é, algumas vezes somos um pouco mais quentes, né? E queremos sair um pouco daquilo e buscar novos desafios, e muitas vezes a gente vai à procura de problemas, né? Meu pai diz muito isso, quem procura acha, né? É um ditado que a gente usa muito no Brasil, e eu fui procurando, e na verdade fui procurando e fui achando, né? Eu sempre me coloquei disponível para os desafios e fui desbravando várias vezes, várias situações. A Turquia foi, acho que, sem dúvida, o desafio mais radical que eu tive, porque foi uma mudança de país, de cultura, de funções, de língua, de mindset, principalmente, porque sair de uma função operacional de técnico especialista para pular diretamente para uma função de liderança, de mando, realmente eu até acho que a empresa foi muito arrojada, para não dizer desequilibrada, né? Para fazer um movimento daquele, e eu fui contra, confesso que fui contra. Disse, olha, eu gostaria de ser preparado para isso, né? Porque, de fato, eu sei que hoje, tudo bonito, tudo maravilhoso, sentamos, conversamos, não, vamos te dar todo o apoio, etc e tal, só que no dia seguinte, a partir da semana seguinte, ó, mas cadê o resultado, né? A vida real, não é? É a vida exato, real. vira, e eu acho que isso é um pouco do que a gente pode tocar aqui, o que eu acho que o RH tem alguma falha ainda, né? O RH, às vezes, e nesse sentido, a gente não é transparente com todos, né? E eu acho que isso é um pouco de desonestidade intelectual do mundo corporativo, porque as pessoas não são confrontadas com as realidades, não é exposta, é gestão de expectativas, né? Eu acho que é uma coisa meio conveniente para algum momento, os interesses falam mais alto, só que depois, quando esses interesses não estão mais na mesa, aí vem as rupturas, vem as frustrações, vem uma série de problemas que a gente vai vendo acontecer. E tu atribuis essa culpa ao RH, à direção de recursos humanos, ou o que seja? Eu acho que o RH toda a organização e à própria gestão de topo, no fundo, à cultura da empresa. Eu acho que sim, né? No fundo, é óbvio que é a gestão da empresa, mas o RH ele tem uma missão dentro da organização que ele tem que ser o guardião da transparência nessas relações, né? Eu acredito que são humanas. Aqui nós não estamos falando de robô, de fazer um programinha qualquer, porque se você fizer o programa, ele vai seguir o programa. Se você falar que é para ser assim, ele vai ser assim. O ser humano não, o ser humano faz o que quer. Então, eu acho que em algum problema, em algum momento, na verdade, o RH não se posiciona de uma forma equidistante. O RH, para mim, deveria ser uma função quase como um ombudsman, né? Que ele não tem vinculação direta com ninguém. Eu acho que o RH deveria também estar vinculado, por exemplo, ao conselho de administração e não a órgãos executivos, porque senão ele é cooptado pelo executivo, porque ele demanda uma coisa, o chefe dele pede, ele vai fazer. Senão ele põe o emprego dele em risco. É muito difícil você ver um RH independente que vai contra o que o CEO fala ou contra o que a organização manda, dizendo assim, não, peraí, aqui está errado. Está errado. E quando, já agora tu estás a falar nisso, que eu acho que é um tema muitíssimo interessante para quem nos está a ouvir, e quando tu foste o responsável máximo do RH, como é que fizeste? Eu comprei várias brigas. Eu comprei várias brigas porque, primeiro, eu não tinha só o RH, eu tinha uma função meio, assim, Frankenstein, né? É uma função não usual. Eu era o diretor de supply chain, eu era o diretor legal, porque era a minha formação, e era diretor de RH também. Então, eu tinha 3 áreas muito distintas, uma totalmente operacional e outras totalmente de staff de suporte. Mas pertencias ao board da companhia. Eu pertencia ao board. Podias decidir, no fundo as tuas decisões determinavam, não é? Sim. Então, eu consegui fazer isso. Eu acho que eu consegui usar um pouco desse leverage que eu tinha por não ter uma área só e me escorar em outras, onde eu tinha resultados consistentes, para eventualmente colocar algumas coisas em cima da mesa e tentar fazer com que as coisas fossem um pouco mais transparentes entre as pessoas. E eu acho que isso, no frigir dos ovos,
Eu tenho até um vídeo que as pessoas fizeram para mim a despedida lá e disseram que eu era o diretor de pessoas. Isso foi muito importante para mim, porque isso era a marca, é como uma marca d'água que a gente tem num template, que foi... É o legado, não é? Não fica É ali isso aí, um na legado. minha vida profissional. Então, eu tento me portar dessa forma e tento me fazer com as pessoas do meu time dessa forma. Olha, eu trabalho transparente, eu falo o que tem que falar, se é recado bom ou mal, tem que ser, porque as pessoas não podem ser surpreendidas, né? Quando a Claro, surpresa é boa, ótimo. Mas quando é uma não é? demissão, por exemplo, não pode ser surpresa, porque senão está errado. Claro. Ednei, mas tu estás a tocar num tema que é bom para fazermos esta transição. Começámos a falar de RH, mas repara, isto que estamos a falar é um tema de RH ou é um tema de liderança? Porque foi muito bom, tu afinal saíste dessa empresa com o rótulo, não é? Com a imagem de diretor de pessoas. No fundo, o que isso significa digo eu, o que eles queriam dizer é que foste um excelente líder de pessoas, não é? No fundo, foi mais a dimensão liderança. E a minha pergunta é se isso, nas empresas, é o RH que faz a diferença, e esse é que é o tema, ou o RH sendo líder também, não é? Ou deve ser líder, se é um tema de liderança. Como é que tu vês isso? Sem dúvida é um tema de liderança. O que acontece é que quando o líder, por exemplo, no meu caso, eu tenho essa visão muito clara para mim. Se o líder máximo da empresa tem essa visão, as coisas são facilitadas, porque ele vai impor as coisas da forma como ele quer que sejam feitas e a vida, vamos dizer assim, do RH fica facilitada, porque ele tem um suporte muito importante. O problema acontece é quando o líder não tem isso muito claro para ele não enxerga dessa forma. Então, aí sim, eu acho que o RH tem um papel importante de chegar nesse líder e fazer o processo de convencimento e tentar fazer com que ele perceba que, de fato, a gente gerir expectativas de pessoas não são máquinas, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Eu acho que hoje a gente entra nesses processos de digitalização, de RH 5.0, 6.0, sei lá que ponto que vamos colocar aí, vamos por 10, 11. Mas a gente nunca pode perder de vista que a massa crítica das pessoas, das empresas, né, são o elemento pessoal, e o ser humano, ele é muito complexo, né, ele tem muitas complexidades à volta dele, e a gente vai ver, eu acho que vai ver isso acontecer, Pedro. E é diferente todos os dias, ainda por cima, é que é uma máquina diferente, não é, de pessoa para pessoa, uma máquina entre aspas, e depois ainda por cima é diferente todos os dias, não é? Dependendo dos seus estados de alma, da sua forma de estar. Olha, e como é que é fazer isso em diferentes culturas, em diferentes contextos? Pois é. Como é que um líder consegue ser esse bom líder, que nós sabemos que tu és, e que por isso tiveste, e o melhor reconhecimento, acho eu, que nós podemos receber é dos nossos colaboradores, não é? Esse é o maior reconhecimento de todos, e tu tiveste, e várias vezes, contaste apenas uma das histórias, mas eu sei que aconteceu nos vários momentos em que foste saindo das empresas. Como é que se é esse líder e como é que se faz essa liderança com pessoas que são de uma cultura diferente, num país que não é o do líder, é outro país? Como é que se enfrenta? Porque à partida há logo uma desconfiança inicial, quando tu chegas a uma empresa num outro país para liderar uma empresa, a primeira reação cá está também dos colaboradores, normalmente é, será que ele nos vai entender? Será que ele nos vai compreender? Mesmo que a língua seja a mesma, como é o caso agora, tu falas português, como em Moçambique, enfim, falamos todos português, esta língua maravilhosa. Mas não é um tema de língua, aí é uma questão de cultura. Será que nos vamos entender com ele? Qual é o papel do líder e como é que tem sido essa tua experiência de integração de liderança, se quiseres? Pois, aqui eu vou usar muito aquela frase, e eu gosto muito do Peter Drucker, que atribuem a ele essa de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, acho que, acima de tudo, antes de se falar de qualquer ponto estratégico, de processo, de mercado, etc., nós precisamos ter muito claro que tem que respeitar a cultura local. Acho que isso é fundamental, né? Eu também vejo muitos problemas, às vezes, nas multinacionais, querendo impor processos, impor mentalidade,
É muito comum você ouvir dizer, mas aqui a gente trabalha tantas horas por dia, a gente faz tanto isso, a gente faz aquilo, a gente trabalha além do limite, trabalha de fim de semana. Isso. Em certos países isso não é aceito. Você vai, por exemplo, em países como Canadá, como Inglaterra, e você fala assim, não, aqui o horário de trabalho é 8 às 5, segunda a sexta, meu amigo, e Isso. acabou, depois é vida pessoal. E às vezes a gente se choca com isso, mas essa pessoa não é comprometida. Então, o erro é você tentar impor a sua forma de ser, a sua cultura em um país onde você está trabalhando como líder, e você vai naturalmente começar a ter todos os impactos negativos que isso vai te trazer, porque Claro. você não vai ter o comprometimento das pessoas ao seu projeto. Então, eu acho que, acima de tudo, o alicerce do sucesso para essas empreitadas se chama respeitar a cultura local, se engajar na cultura local, entender e tentar, aos poucos, negociar alguns limites de flexibilidade. Olha, não pode ser nem tanto assim, nem tanto assado. Você também tem que entender que lá o pessoal pensa assim. Então, é um jogo de negociação e Permanente. tentativa permanente de fazer um acordo que seja bom para todo mundo. E foi assim que tu fizeste quando aterraste em Moçambique, enfim, já é a segunda empresa onde tu trabalhas em Moçambique, mas quando aterraste em Moçambique numa empresa muito grande, ainda por cima, para liderar essa empresa, como é que tu fizeste? Já entendemos em termos de pressupostos, mas como é que na prática tu fizeste isso? Como é que Sem fizeste dúvida. essas negociações, esse ir ao encontro da cultura, essa adaptação e introduzir aí as mudanças que tinham que ser introduzidas? Como é que fizeste isso em termos Eu práticos? acho que é muito importante, Pedro. Moçambique até foi fácil, porque eu já tinha muito contato com Claro. Moçambique por outras situações, então eu já conhecia mais ou menos o mindset das pessoas e tal. A Turquia foi realmente o desafio mais significativo, porque era uns 180 graus de virada, né? Religião totalmente diferente, hábitos, costumes, Horários. horários, então ali foi mais complicado. Então eu sugiro que as pessoas sempre ouçam muito bons Okay. conselheiros, né? Você tem que ter bons conselheiros na vida. Então, pessoas com experiência, pessoas já mais maduras, mais sêniores dentro da organização. Como é que tu Tentar. identificas? Como é que tu identificas? Isso é um ponto muito importante. Como é que Primeiro você. porque o líder não está sozinho, não é? E chega e fica, enfim, Sim, vai ter que se munir, vai ter que no fundo, vai ter que constituir uma equipa, muitas vezes informal até, nem sempre claro. uma equipa formal, mas uma equipa informal de pessoas que vão ajudar nesse processo, não é? Pois. Como é que tu fazes isso? Eu vejo duas formas. Eu, na Turquia, eu tive que me valer de uma empresa que me ajudou a fazer essa transição, Identificação. né? Isso, tive lá uma PR que me ajudou a fazer isso, e a gente era uma senhora, então a gente ia conversando todo dia um pouquinho ali de manhã, 1 hora por dia, ela ia me falando sobre valores, sobre Uhum. questões importantes na Turquia, o que era considerado pecado capital ou não. Eu aprendi algumas coisas logo de início, que são aquelas que se você erra, você já perde completamente o Para bonde sempre. da história, né? Então, por exemplo, você dizer a um turco que ele é parte do mundo árabe é o maior erro que você pode cometer. E é natural que a gente faça, porque a gente Claro. não tem essa divisão, né? E Sim. eles dizem claramente, somos otomanos, não somos árabes. Então, isso faz muita diferença na hora que você aborda ele e você o Uhum. trata como ele gosta de ser tratado, tentando, por exemplo, falar pequenas frases na língua dele, tentando chamar Sim. atenção, tentando se aproximar, mostrar para ele que você está aberto para absorver alguma coisa da cultura dele, e aos poucos você vai tentando pedir para que ele também se abra para absorver alguma coisa da sua, né? Porque nem toda cultura é certa 100%. Então, acho que isso é importante. Ter um apoio de uma empresa num ambiente muito hostil Uhum. ajuda demais. Mas dois, a pessoa tem que ser aberta a isso, tem que ser quase como um dom natural de alguém que conversa muito, que investe, né? Não gasta tempo, né? Investe tempo conversando com as pessoas, tentando entender como é que é a vida pessoal delas dentro de casa, o que que elas comem, o que que elas veem na televisão, quais são os valores importantes para ela, porque é assim que a gente vai entendendo, e é isso que a gente aprende dentro de casa, né? A cultura não é uma coisa que você aprende, então na escola não tem lá, vamos ter aula de cultura, né? Não Não vale. tem. E não vale. Mesmo que houvesse, não Não servia para vale, nada. é absorção, né? Transferência de conhecimento dos avós para os pais, dos pais para nós. Então, você vai entrando dessa forma e absorvendo isso aos poucos e vai sedimentando isso em você.
Então, acho que é muito importante você ter esse espaço, abrir e investir tempo em conversar. Conversar é muito importante. É um cafezinho que você chama uma pessoa aqui, chama uma pessoa da sua equipe que é mais sênior. Eu também não recomendo que as equipes sejam 100% de expatriados, por exemplo. Isso é um erro muito comum que se faz. Tem que ter os locais, você tem que ter gente local que te chame atenção para erros que você não está vendo, coisas que podem atrapalhar muito o negócio, E isso conversar muito estimula, com essas e pessoas. isso estimula muito também a diversidade cognitiva, não é? Sem dúvida nenhuma. O ter pessoas que pensem diferente sobre o mesmo problema e que abordem, no fundo, torna-se mais rico, de facto, essa decisão. E, como sabes, há aqueles líderes que querem rodear-se de pessoas que sejam iguais a si, não é? No fundo, reproduzam os seus comportamentos, e há os líderes que acham que devem ter pessoas que pensem e que sejam diferentes de si, porque para ser iguais já basta o próprio, não é? E isso nota-se depois. Portanto, o que nos estás a dar nesta conversa super informal, e eu acho sempre uma delícia falar contigo sobre estes temas, até porque tu falas de experiência feita, não é? Falas de... e o que nos estás a dar é mala, de facto, da importância da diversidade cognitiva nos contextos, enfim, como potenciador de uma liderança eficaz. Claro, perfeito, é isso mesmo. Mas há outros aspectos, como por exemplo o cuidar das pessoas, o estar atento, e eu agora estou também, é uma provocação boa, porque eu sei que, por exemplo, durante a pandemia, nos últimos tempos, e eu nesta rubrica gosto pouco de falar de pandemia, mas às vezes é importante nós não nos esquecermos que ainda estamos nesse processo. Tu foste um líder super atento também, porque trabalhavas numa empresa, vamos nos chamar hard, não é? Que tinha que produzir, não é? Portanto, não dava para mandar todas as funções para casa, não é? E tu tiveste sempre uma atenção muito especial pelas pessoas e pela forma como, enquanto se conseguiu manter o trabalho, como foi feito. Porquê é que tu tiveste essas preocupações? Tem só a ver com os temas de querer ser eficaz na liderança? Tem a ver com o estilo de líder que tu és, que eu não sei, isto é a tal provocação boa, como é que tu és enquanto líder, como é que, enfim, adaptas-te, és um líder, vamos inventar uma expressão, adaptativo, ou seja, adaptas-te a esses conceitos, potenciando e mantendo de facto a produtividade, no fim do dia é isso que tens que entregar. Como é que tu vês essa dimensão? Eu sou um adepto, Pedro, da teoria de que a produtividade se faz com felicidade, né? Eu gosto muito dessa forma de pensar. Eu não entendo ambientes críticos, ambientes rígidos, ambientes de muita agressividade como grandes centros de produtividade. Eu acho que algumas empresas que têm essa fórmula de sucesso, vamos pensar assim, por trás disso tem, às vezes, um business que às vezes vai muito além das coisas no mercado. É quase como um business que vai itself, né? Que ele se move por ele próprio, né? Então, não é muito a fórmula do sucesso para o business, é o business que leva a você ser assim, né? Então, aí você está a reboque daquilo que está outside, né? Você está trazendo o outside e deixando o outside dominar a tua organização. Isso é muito perigoso, porque se você não pensar e ter as rédeas do controle daquilo que você faz, quando muda lá fora, se você não mudar também, e aquilo nem sempre vem de acordo com o que você quer, você perde o business e a empresa desmorona. Então, eu acho que o mais importante nisso tudo é, primeiro de tudo, eu também sou muito convicto de uma coisa. Para trabalhar com RH, você precisa gostar de gente. Ponto número 1. Você é um típico RH para mim, porque eu sei que você gosta de gente, eu vejo que você aplica na sua vida, na sua profissão, tudo que você faz, tem sempre gente envolvida, você está sempre rodeado de gente. Então, você é o típico RH, por exemplo, que eu gostaria de ter na minha empresa trabalhando comigo. Opa, esse cara... vamos já fazer negócio. Pois é, ele tem gente no rótulo. Então, tá lá, é DNA. Isso não se aprende também. Você, às vezes, flexibiliza e pega um pouquinho daquilo e transforma um pouquinho, né? Sim, mas tem que estar na ADN ou no DNA, como diz no Brasil. É isso aí. Então, eu acho que esse é um fator muito importante. Então, ao longo do caminho, você vai conquistando com aquelas conversas que eu falei, você vai trazendo as pessoas para você conquista créditos, né? Você tem que ter créditos. Isso. E esses créditos você vai usar quando você tiver que tomar algumas decisões duras. Porque nem sempre as decisões são todas mar de rosas. Não são.
Não são todas boazinhas, não são fofinhas sempre. Eu, quando passei na África do Sul, Pedro, eu demiti, sei lá, acho que umas 75 pessoas ao longo do caminho. E olha, também outro sinal importante que eu tive na minha vida... Vou dizer que é dos processos mais difíceis da vida da gestão de pessoas. Ou Você sabe que tem duas passagens importantes que eu posso citar aqui bem rapidinho, porque eu acho que exemplos práticos as pessoas às vezes querem pegar para usar também. É isso. E no momento mais crítico que eu tinha, em um dos processos de downsize que a gente estava fazendo, eu fui dentro da fábrica, porque a gente ia precisar fazer lá um processo de retrenchment dentro da fábrica, ia ser bem barulhento, ia ser complicado, e eu confrontei as pessoas, eles sabiam o que estava acontecendo na Rádio Peão, né, então eu fui para lá já para o confronto. E em algum momento eu parei e disse assim, bom, vamos pensar aqui numa coisa, quem de vocês dentro dessa sala aqui já teve a experiência de demitir uma pessoa? 2 pessoas levantaram a mão. Falei, então diga para seus colegas se foi bom ou se foi ruim. Aí isso, não, isso é horrível. Então não pensem que eu sou um robô que estou aqui, que vou simplesmente programar para mandar as pessoas embora e vou fazer isso sem sofrer. Eu, às vezes fico dias sem dormir, porque eu tenho que fazer isso, eu sei que eu vou mandar um pai de família para casa, uma mãe de família para casa, sem emprego. Eu sou sensível a essas coisas. Só que do outro lado, eu também tenho que pensar que eu estou protegendo os outros 600 que estão aqui. E manter a sustentabilidade do negócio, senão fecha tudo, não é? Acaba tudo. Pois é, esse tipo de coisa você tem que fazer, às vezes, jogar uma cartada dessa para você conquistar as pessoas e ainda gastar alguns dos seus créditos, mas não todos. E aonde que eu quero chegar com isso? Depois, numa outra situação de LinkedIn, até trocando mensagens, etc., e eu, quando anunciei que estava saindo, indo para outro lugar, uma das pessoas que eu demiti na África do Sul me mandou uma mensagem assim super bonita, comovente, dizendo que eu tinha sido um líder, que tinha sido transparente, honesto com aquela pessoa. Verdadeiro, eu acho sobretudo a comunicação com a verdade. Eu o demiti por razões econômicas, ele entendeu isso, e não só isso, depois eu tive a oportunidade de ajudá-lo a achar um outro emprego, numa outra empresa que era fornecedora nossa. Então, o cara era muito grato a mim, então eu falei, gente do céu, receber uma mensagem dessa de alguém que eu demiti, são coisas que... É histórico, não é? É histórico. Fica na história. Para mim, é isso que eu acho que vale. Você tem que construir a sua credibilidade em cima de transparência e honestidade intelectual. Quando você tiver decisões difíceis para tomar, as pessoas vão entender, porque elas confiam em você. Quando não confiam em você, que acontece todas as greves aí maciças, porque, de fato, a liderança não tem a credibilidade, às vezes, que acha que tem. Tem. Olha, Ednei, esta conversa é saborosa, tem sido incrível. Estamos a chegar ao fim, eu vou-te fazer uma pergunta que faço a todos os meus convidados. Na tua opinião, e com essa experiência incrível que tu tens, são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Essa é uma grande pergunta. Isso é quase como a gente usar aquela brincadeira que tem no Brasil, não sei se você conhece, do biscoito Tostines, que se o Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou ele está sempre fresquinho porque vende mais, né? Sim, exatamente. É difícil de dizer, mas eu diria que eu acho que dos dois lados você vai encontrar a verdade. Eu acho que existem empresas que marcam e fazem as pessoas, tem empresas muito claras no mercado que fazem isso, e não é difícil você achar, empresas que têm compromisso com a agenda ESG, claramente, coisas bem feitas, tratando as pessoas como devem ser tratadas, e essas coisas não se escondem, né? Quando uma empresa não tem essa credibilidade, logo vaza alguma coisa, já vem alguma coisa e aparece. Mas, do outro lado, eu acredito muito que são as empresas, as pessoas que fazem também as empresas, né? Então, eu diria, se eu tivesse que dar um rácio, eu diria que é muito mais as pessoas que fazem as empresas do que as empresas, do que vice-versa. Porque quando é a empresa, vai depender muito, às vezes, da camada lá em cima, que acredita muito nisso, mas pegou uma empresa que vinha de uma outra realidade, teve que mudar tudo. Então, é diferente nesse aspecto. Mas eu acredito muito mais na capacidade das empresas de influenciar as lideranças para que elas tenham esse caminho muito mais de um RH humanizado, que consegue botar as pessoas no centro da decisão, da estratégia de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Olha, Ednei, terminamos de uma forma fantástica essa tua última fala, não é? A tua última resposta, que diz de facto que as empresas poderosas transformam pessoas poderosas, não é? No fundo dão esse poder, no fundo, às pessoas e por sua vez depois, em ricochete, chegam novamente
às pessoas que, por sua vez, dão mais poder às próprias empresas. É sempre fantástico falar contigo, é sobretudo uma lição, sempre, uma aprendizagem incrível. Muito obrigado por estes minutos que tiveste connosco. O Empresas que Marcam é uma rúbrica que pretende encontrar bons exemplos, eu diria excelentes exemplos, pela nossa lusofonia, e tu és de facto um desses excelentes exemplos com quem nós gostamos sempre de nos sentir mais energizados e sobretudo mais desenvolvidos, porque aprendemos imenso contigo. Muito obrigado e a continuação de um dia excelente aí por Maputo, ok? Que inveja! Nós vamos tentar ter aqui um dia, eu vou tentar ter um dia aqui excelente em Lisboa também, e vamos conseguir. Muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez, e quanto a si, senhor espectador, foi um gosto estar consigo nesta belíssima conversa, espero que tenha gostado. Fomos à procura de alguém que, pela sua liderança, pelo seu exemplo, tem marcado definitivamente as empresas por onde tem passado. São, no fundo, as empresas que marcam as pessoas e as pessoas que marcam as empresas. Muito obrigado e até ao próximo episódio.